Essa região, ela não tem acesso à costa, mas ela faz divisa com dois outros estados, dois outros países no caso, que é a Bolívia e o Paraguai. Eles são bem importantes, porque na Bolívia, por exemplo, tem esse gasoduto que vai até São Paulo e depois ele se divide para a região sul, que abastece todo o consumo com cerca de 30 mil metros cúbicos, que é bastante, e com o Paraguai a divisa ela é muito vigiada, como o professor de História falou. É uma área cheia de militares, ela é muito vigiada por conta de contrabando, tráfico de drogas, talvez tanto tráfico de animais silvestres e tudo mais, onde tudo isso é ilegal, então tem que ser vigiado. Alguns pontos dessa fronteira tem falhas onde a vigilância não é 100% e que ocasiona a passagem facilitada dos traficantes com qualquer mercadoria. Tanto que essa passagem gerou guerras. Outro ponto importante a se notar na Bolívia é que quando estavam demarcando essa fronteira, ela ocasionou conflitos e esses conflitos geraram uma guerra que englobou outro estado, que é o Acre. Aconteceu uma guerra nesse estado por causa das demarcações, que o país queria mais, queria menos, e gerou esse conflito. Na questão de relevo, a gente tem uma região meio uniforme, tendo apenas planatos e planícies, então não é muito variado. Dando continuidade na aula, na sequência da aula de História, agora a gente vai para a aula de Geografia. A gente vai aprender as características geográficas e demográficas da região centro-oeste. Como o Vinícius falou, ela é dividida em 4 estados. Esses 4 estados somados têm 1.600.000 km². É uma área bem grande, é a segunda maior do Brasil. Toda essa área corresponde a 12% do Brasil, então isso é consideravelmente grande. Mas em contraponto disso, a densidade demográfica dessa região ela é consideravelmente baixa. Tem em média 10 habitantes por quilômetro quadrado, então ela é uma área bem deserta comparada a outras situações, outras regiões, como no sul ou todo o litoral, ele é sempre mais denso. Com esse relevo meio uniforme, toda a extensão ela é praticamente plana, tendo alguma elevação ou outra. E a principal, no Pantanal, ele é uma terra bem baixa, então a variação de terreno ela é pouca. Quanto aos biomas, a gente tem na parte mais ao norte o Amazônico, que é o local onde tem as maiores temperaturas e maior índice de chuva. Como principal, tem o Cerrado, que ele cobre quase toda a extensão dessa região. Então ele fica mais ao centro e por nordeste. O Pantanal, como falado antes, fica aqui somente no Mato Grosso, bem abaixo. E um pouco ao lado temos a Mata Atlântica, que divide com o sudeste e o sul. Certo? Com essa visão geral do estado, meu Deus, já consegui errar? Da região? Da região, isso. Com essa visão geral da região, ela ajuda você a entender um pouco mais os biomas, o relevo de todo o Brasil. Então é isso para a aula de hoje. Muito obrigado por prestar atenção. E depois, essa região aí fica meio que abandonada também, mas fica com muitos militares ali. Com a queda do Império lá em 1891, começa a Velha República, aqui, a República Velha. E a República Velha é centrada em dois estados, São Paulo e Minas Gerais. Esses dois que é a chamada República do Café com Leite, ou seja, só os dois comandavam ali. Com isso, essa região ficou novamente largada. Até que teve a Revolução de 30, onde veio o camarada aqui do sul, o tal do Getúlio Vargas, e começou a fazer várias coisas, várias
mais incentivos diferentes. E dá para cortar também a parte que eu desenho. Tá. Então agora o Vargas está aqui no Rio de Janeiro, né? Está em poder. E ele começa a incentivar que os brasileiros deveriam marchar para o oeste. Ou seja, eles deveriam sair da costa e começar a ir cada vez mais a regiões aqui regiões que não eram muito povoadas, como a região centro-oeste e o norte, né? Em 1932 ocorre a Guerra Civil Brasileira e parte aqui do Mato Grosso fica a favor de contra Vargas. Ou seja, fica São Paulo e essa região aqui contra o Getúlio Vargas. Só que essa região acaba perdendo a guerra. O Vargas, para incentivar o povoamento, ele vai criar uma nova cidade, que é Campo Grande, aqui na região do Mato Grosso do Sul. Tá. Até aquela época ali continuava sendo apenas 2 estados. Ao final do governo do Getúlio Vargas começa a República Populista. E na República Populista eles começam a debater o que eles vão fazer ali, porque ainda estava com muita pouca gente. Então eles resolveram que eles iam transferir a capital, que era no Rio de Janeiro, né, para no Rio de Janeiro para dentro do país. Por quê? Porque teve as guerras mundiais, né? E eles perceberam que quem tinha capital na costa se lascava mais, ou seja, tinha mais chance de se tomar a capital. Se você pega e coloca a capital aqui, é muito mais difícil para outro país tomar. Mesmo que seja, por exemplo, os nossos vizinhos, dá uma distância gigantesca. Então eles decidem criar Brasília. Que é a capital atual do país. Isso faz com que 2 milhões de pessoas passem a habitar aquela região ali que é desértica. Depois disso nós temos a ditadura militar, e na ditadura militar não teve grandes investimentos na região. Porém, em 1988 teve a queda da ditadura militar através da Constituinte, né? Já tinha o primeiro governo democrático em 1985, mas aqui criou a Constituição. E essa Constituição é muito importante porque vai estabelecer 2 estados novos. Ou seja, vai deixar de ser só Goiás e Mato Grosso e vai passar a ser 4. Que eles tinham o Mato Grosso do Sul, daí aqui fica Goiás e aqui Tocantins. E Tocantins é o estado mais novo do país. Em questões históricas, hoje vai ser isso. Então estudem bem, prestem atenção, se dormir na aula tão lascado, porque vai ter prova. Boa tarde a todos. Nessa aula de hoje de Sociologia, como nós estávamos falando nas aulas passadas das regiões do Brasil, hoje a região é a Centro-Oeste. Primeiramente, a gente vai falar sobre o linguajar dessa região, que ela é uma influência de culturas e linguagens. Então, o primeiro tópico que a gente vai comentar hoje é o vocabulário regional, que são muitas vezes a troca de palavras, que seria
o pequi, que é um fruto típico da região, a guariroba, que é um tipo de palmito, e a bocaiúva, que é um fruto do cerrado. E são maneiras que eles chamam essas frutas nessa região. E o tópico é a redução de palavras, que seriam você diminuir as sílabas tônicas das palavras, como por exemplo bicicleta, que eles chamam de bicreta. E o terceiro tópico é o sotaque cantado, que essa característica ela vem dos indígenas e seria você falar as palavras de uma maneira mais cantada, vamos dizer. E o quarto tópico é o uso de diminutivos, que eles frequentemente diminuem as palavras, colocam no seu diminutivo, como por exemplo, pãozinho, cafezinho, dando uma maneira carinhosa à fala. O quinto tópico que temos ali é as interjeções e gírias, que seriam gírias como o ai, o sou, o trem, usados para se referir a qualquer coisa. Como, por exemplo, o ai sou. Por que você não entendeu isso? E também temos o sexto tópico, que é o R, que ele é bem influente. No final das palavras, como por exemplo, morar, eles acentuam esse R. Boa tarde a todos. Então, na aula de hoje, nós vamos continuar o que estávamos aprendendo na semana passada, que é sobre as culturas da região centro-oeste do Brasil. Hoje, em específico, nós vamos falar sobre as vestimentas. E as vestimentas nessa região, elas refletem tanto na herança cultural, quanto na adaptação ao clima e nas atividades econômicas predominantes na região. Algumas características dessas vestimentas estão as roupas de trabalho rural, que elas consistem em roupas que os trabalhadores usam no campo nas suas atividades de trabalho, que seriam com uma calça jeans velha, que estaria há tempo já, uma camiseta de manga longa, um chapéu de palha e botas. Também temos a moda sertaneja, vou deixar um exemplo aqui para vocês, inspirada pelo estilo country. A moda sertaneja ela é popular por chapéus de cowboys, cintos largos com fivelas, botas e camisetas xadrez, que elas são frequentemente usadas em shows e para sair também, festas sertanejas e a princípio seria isso. Agora temos as roupas para o clima quente, que como essa região ela possui um clima bem quente e seco, a população precisa se adaptar e adaptar suas vestimentas a esse clima. Isso seria usar roupas leves e confortáveis que não aqueçam mais ainda o seu corpo, né? Como a dia a dia são comuns camisetas, chinelos, shorts, bermudas, saias, vestidos, sandálias. Essas roupas mais para um clima mais quente mesmo. Vestimentas tradicionais e festivas. Em festas tradicionais, como festas juninas, são utilizadas roupas como vestidos xadrez, típicos de festa junina. Vou deixar também uma imagem aqui para vocês, com estampas coloridas, florais para mulheres, e camiseta xadrez e calça jeans remendada para homens. Um chapéu de palha, às vezes, uma botina, e é isso. Agora nós também temos a influência indígena nessas vestimentas da região do centro-oeste, e que podem incluir dentro desse tópico colares, pulseiras de sementes e penas,
trajes feitos pelos próprios indígenas com fibras naturais. E por último, nós temos a influência pantaneiras, que significa no Pantanal. A vestimenta ela pode ser adaptada para a vida no campo e para interações ao ambiente natural, como botas de borrachas ao andar em áreas alagadas. Essas vestimentas, só para finalizar a aula aqui, elas refletem a vida cotidiana, cultural do Centro-Oeste, que ela engloba uma mistura de funcionalidade, tradição e influência contemporânea. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham apreciado, adquirido muito conhecimento e é isso. Até a semana que vem. Bom dia, meus caros alunos. Bom, eu sou o chefe João e hoje eu vou ensinar para vocês e contar a origem do prato típico galinhada, que ela é do sudeste e do centro-oeste do Brasil, mais especificamente do Goiás. Bom, a origem desse prato ela retoma o desbravamento do interior do Brasil quando os bandeirantes, portugueses, iam fazer a sua refeição e daí eles colocavam a carne de galinha com arroz. E é o que deu o resultado, pra gente da galinhada, que é uma tradição que dura séculos. Como fazer essa galinhada? A gente vai pegar o arroz cozido, a carne de galinha, em pedaços grandes, e daí na receita deles, a receita que é passada pra gente, tem açafrão, tem vinagrete e tutu de feijão. E no Goiás, como é bem típico de lá, eles costumam colocar guabiroba e pequi.